Senhores, estamos aqui com a segunda parte do quadro comparativo entre a obra de Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço, e o pedido da rescisão indireta do contrato de trabalho. Dando continuidade, eu falei que o sujeito ele está envolto nessa constante, nesse miricismo diário dele em que ele não pode dizer não. Ele dá sim para tudo. Ele é extremamente positivo. Ele é, como faz a obra a referência, empresa de si mesmo. E essa empresa de si mesmo é uma empresa em que não tem o outro como inimigo. Não estamos mais, como faz menção a obra, numa sociedade imunológica. Isso decaiu desde a Guerra Fria. A gente não combate mais o outro. O turista é aceito. A obra assim faz menção. Então, não estamos naquela sociedade do diferente, em que o outro não é aceito. Hoje tudo é aceito. Tudo é positivo. Então, nessa sociedade do desempenho, ele caminha ao exaurimento do sujeito, do eu, é justamente a sua morte. Porque ele não se dá conta de que ele não encontra mais o limite para dizer não. Como que ele pode trabalhar um contexto em que ele possa romper este vínculo? Então, assim, o livro ele vai falar que mesmo aquelas pessoas em que estão numa situação de multitarefa e que acham que estão num passo evolutivo, na verdade não estão. Isso só para retomar esse gancho, onde eu posso encontrar uma resposta e também trazer uma questão prática jurídica de como trabalhar o rompimento desse vínculo, porque o desgaste, o burnout vai ser sentido nos efeitos. A pessoa começa de fato a se sentir cansada, se sentir enfatigada, a alma dela está literalmente queimando. Ela está ali já sem condições de realizar o que comumente poderia realizar. Então, voltando a esse critério do multitasking, do multitarefa, o livro faz um gancho com o que já dizia Hannah Arendt em Vida Ativa. Eu vou ler uma outra passagem desse livro muito interessante que em resumo, demonstra que o multitasking, o multitarefário, não é de fato um rearranjo evolutivo do ser humano. Na verdade, é o seu regresso, é a sua falência. E assim diz Hannah Arendt. Segundo Arendt, na estrutura da atenção, a técnica temporal de atenção multitasking, multitarefa, não representa nenhum progresso civilizatório. A multitarefa não é a capacidade para a qual só seria capaz o homem na sociedade trabalhista e de informação pós-moderna. Trata-se antes de um retrocesso. A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem. Trata-se de uma técnica de atenção indispensável para sobreviver na vida selvagem. Então, o trecho dessa passagem está na página 24 da obra que eu faço menção. Aqui, Hannah Arendt, ela fala que o animal está numa multitarefa justamente porque no ato de comer, por exemplo, ele tem que observar ao redor para que ele não seja comido. E nessa multitarefa dele, ele não tem uma visão contemplativa, como assim é inceito aos homens, é inceito ao ser humano. Ele está numa condição em que nas diversas multitarefas dele, quanto mais multitarefário, mais superficial se torna, mais raso na sua multitarefa. Então não é que eu vou desempenhar meu multitask no meu mar de informações e eu vou me transformar no que a obra também cita e traz referência de Nietzsche, no super-homem, no homem que superou a si mesmo. Não, é um retrocesso esse processo. Porque o homem decai nessa multitarefa e nesse excesso de informação, o que também vou fazer menção à obra. Segundo Arendt, a sociedade moderna, enquanto sociedade do trabalho, aniquila toda a possibilidade de agir, degradando o homem a um animal laborans, um animal trabalhador. O agir ocasiona ativamente novos processos. O homem moderno, ao contrário, estaria passivamente exposto ao processo anônimo da vida. Também o pensamento degeneraria em cálculo como função cerebral.
Todas as formas de vida ativa, tanto produzir quanto agir, decaem ao patamar do trabalho. O homem, portanto, caindo nesta condição de animal laborans, ele não se dá conta que ele perdeu a potência do não para, ele não consegue dizer não, ele não consegue frenar essa velocidade interna, que é o reflexo próprio da nossa sociedade de informação. E isto vai coincidir também com a letra B do artigo 483. O que diz a letra B? Letra B. For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Senhores, aqui o rigor excessivo parte dele mesmo. Ele está se exigindo excessivamente. E eu ressalto, não é que não é para trabalhar, mas o equilíbrio aí foi perdido. Ele está nessa condição, nesse círculo vicioso, não virtuoso, que acaba por queimar a alma dele. E essa alma dele, sabe o que vai acontecer? Passagem própria do livro. O sujeito do desempenho se realiza na morte. Então esse exaurimento é não necessariamente, claro, a morte aqui é uma morte psíquica, é uma morte no mais das vezes expressa metaforicamente. Pode acontecer sim de uma fadiga e trazer um malefício terrível à saúde? Pode. Ele pode talvez não conseguir desempenhar mais. Enquanto na sociedade disciplinar, como eu fiz menção, bloco 1, que é o sujeito em que está na sociedade disciplinar, e essa sociedade disciplinar causa a histeria, causa os aspectos próprios do indisciplinado, aqui o sujeito de desempenho ele vai se encontrar principalmente na depressão. E a depressão, que muitas das vezes é taxado como frescura pelo seu empregador, pelo patrão. O patrão simplesmente vai falar, tire umas férias, dá um tempo, mas será que esse tempo vai fazer com que a pessoa resgate a necessidade contemplativa? É claro que tem vários outros aspectos na obra, mas como eu falei, aqui não é um trabalho de exaurir a obra, não é a análise da obra, mas é um quadro comparativo com pedido da rescisão direta. Será que essa deixa para que ele pare um pouco, ele vai sair desse ciclo, como fiz referência, vicioso, e não entrar num círculo virtuoso em que ele busca uma virtude contemplativa? Ele deixe de entrar nesse excesso da cobrança de si mesmo, porque a cobrança, quando eu penso que a rescisão indireta, ela também pode se basear na letra A e B, pensando que ele está se exigindo, porque o patrão pode falar, bom, eu não estou exigindo isso dele, mas ele está se auto-exigindo, e nessa busca constante pelo reconhecimento que ele não terá, ele vai sofrer os efeitos próprios do burnout, depressão e qualquer outro transtorno. O livro fala também do caso dos advogados de New York. Eu recomendo extremamente a leitura, é uma linguagem extremamente acessível. É um livro curtinho, um livro ali que não tem, passa um pouquinho de 100 páginas. É uma leitura extremamente rica e profunda, na qual chama a atenção aquele que lê de como caminha a sociedade hoje em dia e como se pode quebrar esse ciclo desse excesso, justamente se embasando num auscultuar próprio de si mesmo. E o que de fato faz a pessoa entrar nesse ciclo? Será que é importante mesmo esse reconhecimento? A busca por esse reconhecimento está fazendo mal ou bem a mim? Juridicamente falando, como se trabalha essas informações? É claro, baseado em exames médicos, laudo, administração de qualquer forma dos medicamentos necessários e justificar. Eu sempre falo, o advogado é o primeiro juiz da causa. Ele tecnicamente vai analisar se há viabilidade jurídica para formular aquele pedido e convencer o magistrado, o juiz do trabalho especializado, seja aqui em São Paulo onde eu estou, enfim, nível Brasil, como é que vai convencer o juiz de que aquele pedido pode ser julgado procedente, porque aquela dor psíquica é real. Como há pouco eu falei, muitos encaram a depressão até mesmo com frescura, e não é.
Um problema grave e sério que deve ser no mínimo contornado. E é claro que aqui a gente quebra um pouco essa questão da visão do paradigma, mas Glauco, ainda me resta uma dúvida. Isso não envolve o estresse? Eu gosto muito do que fala o professor Antônio Meneghetti, que na verdade o estresse é uma falta do não fazer. Se a gente parar para pensar, não esse excesso que traz o RAM é prejudicial, mas o estresse pelo não fazer também é extremamente prejudicial. Na sua obra Psicologia Empresarial, eu vou citar só um trechinho do que diz o professor. A ação deve ser cavalgada, e isso não implica estresse, mas vitalidade, admiração, contemplação. É uma serenidade ao gerir a matéria a partir da ordem intrínseca da maturidade do homem integral. Senhores, aqui eu concluo esta segunda parte deste pequeno quadro comparativo. Provavelmente no meu próximo vídeo eu vou falar sobre o que eu fiz menção, Domênico de Masi, o ócio criativo, talvez um comparativo também com rescisão indireta. Eu agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo e nos veremos num próximo tema semelhante a este de análise, estudo e debate. Um abraço e até lá.